Olha só para isso. Isso aqui é o tabuleiro de Galton. É um dispositivo bem simples, né? Bolinhas caindo, batendo em pinos de um jeito totalmente caótico. Só que, olha o que acontece no final. Elas formam um padrão perfeito, previsível, super ordenado. É uma demonstração assim incrível de como a desordem pode, na verdade, criar ordem. E aí fica a pergunta, né? Como é que pode, como que essa cascata de colisões que parece ser puro acaso acaba se ajeitando numa forma tão perfeita, tão reconhecível? Parece um paradoxo, mas é aí que tá. Por trás disso se esconde uma das ideias mais poderosas de toda a física. E é aqui que a nossa análise de hoje entra de verdade. Porque, olha, a maioria das explicações que a gente vê por aí sobre o tabuleiro de Galton, elas não estão exatamente erradas, mas elas deixam de fora a parte mais fascinante da história. A gente vai descobrir agora por quê. Beleza, então vamos mergulhar nisso. O resultado a gente vê na hora, é super claro. Muito mais bolinhas se juntam ali no centro e bem poucas vão parar nas pontas. Pode parecer simples, até meio óbvio, né? Mas, segundo ninguém menos que o físico Richard Feynman, esse aparelhinho aí demonstra uma das ideias mais fundamentais de toda a ciência. Para a gente conseguir entender o que está rolando, primeiro a gente precisa dar uma olhada numa versão, digamos, idealizada do tabuleiro. Uma versão que deixa de lado toda a bagunça do mundo real, só para a gente poder enxergar a matemática pura que está por trás desse padrão. E, nesse modelo ideal, a gente parte de duas suposições. A primeira é que cada batida num pino é um evento totalmente aleatório. 50% de chance de ir para a esquerda, 50% para a direita. Perfeito. E a segunda é que a gente imagina que as bolinhas caem uma de cada vez, sabe? Sem nunca se esbarrarem ou uma atrapalhar a outra. Agora, o que é genial aqui é ver como as probabilidades vão se somando. Com um pino só, são dois caminhos possíveis. Com dois pinos, opa, já tem 3 lugares para a bolinha cair. E o caminho do meio já fica 2 vezes mais provável. Com 3, a mesma coisa, a tendência para o centro só aumenta. A cada nova fileira de pinos fica mais e mais raro a bolinha parar lá nas pontas. A chance dela ficar ali pelo meio só cresce. Esse padrão que vai surgindo tem até um nome oficial, é a chamada distribuição binomial. E ela descreve exatamente isso. O que acontece quando a gente repete um processo que só tem 2 resultados possíveis, tipo esquerda ou direita, várias e várias e várias vezes. E a parte bonita da matemática é que conforme a gente vai colocando mais e mais fileiras de pinos, essa distribuição binomial vai se transformando, vai ficando cada vez mais parecida com uma das formas mais famosas que existem na natureza. A famosa distribuição normal, ou curva de sino. E o motivo dela aparecer em tanto lugar não é coincidência, não. É uma consequência direta do teorema do limite central. Basicamente, o que ele diz é que quando a gente soma um monte de fatores aleatórios e independentes, o resultado final tende a formar essa curva. Ok, até aqui, tudo bem. Parece que faz todo sentido, né? Mas tem um problema. E é um problemão. Essa explicação toda bonitinha, idealizada, baseada em probabilidade pura, ela simplesmente não funciona para um tabuleiro de Galton de verdade, um tabuleiro físico. E aqui está o pulo do gato. No mundo real, o caminho de cada bolinha não é aleatório, ele é totalmente determinado pelas leis da física. E mais, as bolinhas estão o tempo todo se batendo. Ou seja, aquele modelo ideal é uma construção matemática, uma abstração. Já o tabuleiro de verdade, bom, o que ele representa é algo bem mais profundo, a nossa ignorância sobre os detalhes. E é aí que a gente chega no verdadeiro mistério. Peraí, se o modelo ideal está errado, se ele não descreve o que acontece de verdade, por que diabos o resultado final é o mesmo? Por que aquela curva de sino perfeita ainda aparece? A resposta, e essa é a parte mais legal de todas, está justamente na bagunça que o modelo ideal ignora. As imperfeições do mundo real, as colisões, tudo isso, não são um problema. Pelo contrário, elas são um motivo pelo qual o negócio funciona tão bem. Pensa só, cada batida entre 2 bolinhas funciona exatamente como uma batida num pino. É só mais um evento que causa um desvio, que adiciona mais uma camada de aleatoriedade no sistema. Vamos entender isso passo a passo. Bater num pino cria uma escolha, esquerda ou direita. Certo. Bater em outra bolinha também cria um desvio para a esquerda ou para a direita. No fundo, para o resultado final, dá na mesma. Então, ter um monte de bolinhas se batendo é como se a gente estivesse adicionando mais e mais fileiras de pinos no tabuleiro. E é aqui que a ficha cai. O caos, a bagunça toda, não destrói o padrão, ele fortalece.
Cada colisão adiciona mais um passo aleatório no caminho. E lembra do teorema do limite central? Quanto mais passos aleatórios, mais perto o resultado final chega daquela curva de sino perfeita. O padrão surge por causa da bagunça e não apesar dela. Isso é incrível. Agora, vamos sair um pouco desse tabuleiro e pensar maior. Porque o princípio que ele demonstra é tão profundo, mas tão profundo, que mudou o jeito como a gente entende o universo inteiro. Em sistemas complexos como esse, é impossível saber tudo. O caminho de cada bolinha é caótico demais para a gente prever em detalhe. Então, em vez de tentar resolver equações impossíveis, a ciência faz uma coisa genial. Ela abraça a própria ignorância. A gente passa a usar a probabilidade não para descrever uma verdade ideal, mas para quantificar o que a gente não sabe e, com isso, entender o comportamento médio de todo o sistema. Essa citação do Feynman amarra tudo perfeitamente. O conhecimento científico mais importante é que a matéria é composta por átomos, que são pequenas partículas que nunca param de se mover. Pensa nisso. Assim como as bolinhas no tabuleiro, os átomos que formam tudo que existe estão nesse movimento caótico e constante. E isso nos leva direto para um campo inteiro da física chamado física estatística. É uma das áreas mais poderosas que existem e ela é construída inteiramente nessa ideia. Pegar a nossa incerteza sobre cada partícula individual e transformar isso em previsões super precisas sobre o sistema como um todo. E o alcance dessa ideia é absurdo. É com ela que a gente consegue entender as leis da termodinâmica, modelar como a energia se move dentro das estrelas, criar metais e semicondutores, estudar moléculas orgânicas supercomplexas, até mesmo criar modelos para mercados financeiros. Tudo isso porque a gente aceita que não precisa saber o detalhe de cada pecinha. Então, para resumir, a grande lição do tabuleiro de Galton é essa. Não precisamos saber como cada átomo se comporta para entender como a matéria se comporta em média. A nossa incapacidade de prever cada detalhezinho não é uma fraqueza. Na verdade, é o que abre a porta para uma compreensão muito mais profunda do todo. E fica a reflexão final, né? Se aceitar o que a gente não sabe nos permitiu descobrir as leis que governam desde um tabuleiro de madeira até o coração de uma estrela, que outras descobertas gigantescas estão por aí, só esperando a gente ter a humildade de abraçar o que ainda não conhecemos?